Pessoal, beleza? Sejam bem-vindos para mais uma live. Hoje eu estou fazendo aqui a terceira live do dia dessa primeira semana de aquecimento para o 2023 Fluente. É um evento 100% online e gratuito que eu vou fazer nos dias 6, 8 e 10 de fevereiro. Nesse evento, no 2023 Fluente, eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer para ficar fluente em inglês em apenas um ano. Isso é totalmente possível e eu vou mostrar para você nesse evento como você faz isso, certo? E para deixar você aquecido, preparado para esse evento, eu estou fazendo lives todos os dias, 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Essa é a terceira e última live do dia e o título dessa live é: Fazendo isso, você melhora a sua audição em inglês. Certo? Então eu vou mostrar para você como você pode melhorar a sua audição, entender melhor as palavras, as frases e assim ter um melhor desempenho no inglês. Tô vendo a minha amiga Sônia já chegou aqui, falou boa noite. Fala, Sônia, beleza? Deixa eu ver quem mais está chegando aqui. A Vanessa, uma seguidora que já está aqui me acompanhando há muito tempo. Está aqui na live. Fala, Van, quanto tempo, hein? A Nilda está aqui, o William, meu aluno, inclusive, fala, Will, amanhã temos aula, hein? Voltamos das férias. O Daniel está aqui também, o Alessandro, o Jaime, a Gina, a Sônia, Pati, Deia, Melo, Célio, Nilda, Thiago, Diego, a Vanderly, é isso? A Vanderly, a Cida, a Júlia, a Rosana e a Giovana. Sejam todos bem-vindos e vamos lá para mais uma live. Deixa eu só ver aqui os comentários de vocês. Então, a Kelly mandou aqui, boa noite, fala Kelly. Hi, how are you? Disse a Júlia. I'm good, Júlia, how about you? Quanto tempo? Disse a Van. Nil da Flórida. Maravilha, galera. Muita gente internacional aqui. Lógico, brasileiros, mas que estão assistindo de fora. A Vanderly está aqui também. Maravilha. Então vamos lá. Vou dar umas dicas para a gente escutar melhor, né? Lembrando que na semana passada, que eu já tinha começado a fazer lives, na verdade desde a semana retrasada, né? Já fiz... Hoje essa é a aula de número 30, exatamente a live de número 30. Então nas duas últimas semanas eu fiz exatamente 29 lives. Nossa, cansativo, hein? Mas enfim, vale a pena para deixar vocês preparados aqui. Então nas outras lives eu já falei bastante sobre pronúncia, né? E por quê? Por que eu estou mencionando isso? Porque pronúncia ajuda a melhorar a sua audição, né? Quem já assistiu minhas aulas já me ouviu repetir isso 1 milhão de vezes. Tudo que você fizer para melhorar a sua pronúncia vai melhorar a sua audição. E tudo que você fizer para melhorar a audição vai melhorar a pronúncia. As duas coisas estão sempre unidas. O que você fizer para trabalhar um, você vai automaticamente estar trabalhando o outro também, certo? Então nas outras aulas eu já falei bastante sobre pronúncia, inclusive a melhor live que eu fiz aqui na semana passada foi sobre pronúncia, vocês precisam assistir, depois dá uma olhada lá no meu perfil, o nome da live era 10 dicas para falar inglês igual um nativo, era uma coisa assim, né? Foi uma live assim, altíssimo nível, e lá, aquelas dicas que eu dei, então todas elas servem para esse assunto que a gente está falando aqui hoje, porque todas elas melhoram a sua audição, certo? Então aqui eu vou passar mais algumas coisas que meio que não tinham muito a ver com aquele assunto, mas eu vou passar aqui, certo? Então vamos lá, tô vendo aqui a Júlia falando Columbus, Ohio, olha só, a Júlia também está fora do Brasil. How are you doing? Disse a Vanderly, I'm doing pretty well. How about you, Vanderly? E deixa eu ver se tem mais um comentário aqui. Não. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer para escutar melhor em inglês. Você precisa prestar atenção nas palavras-chave, né? Essa é a mesma dica que eu dei na live aqui que eu falei sobre leitura, né? Também foi uma excelente live, depois assistam lá o replay. Lá eu disse que você não deve tentar ler e compreender a frase inteira, né? Lembrando que eu estou dando essas dicas aqui, tendo em vista que a maioria de vocês são iniciantes ou até pessoas de nível 0 no inglês. Então quando você está nesse nível, você não deve tentar entender a frase toda, nem quando você está lendo, nem muito menos quando você está escutando, né? Então você deve observar as palavras-chave. Palavras que você vai ouvir na frase, elas vão te dar uma indicação do que a pessoa está falando. E é claro, aqui não é possível eu dar dicas para vocês que vão fazer um milagre. É obviamente, não tem como eu dar uma dica aqui nessa live que você vai sair daqui com nível 0 de inglês e depois dessa live você vai estar conseguindo ouvir um jogo de futebol pelo rádio, né, em inglês. Óbvio que isso não é possível. Então você tem que sempre levar em consideração
o nível das coisas que você está escutando, né? Quando eu fiz a live aqui sobre leitura, eu falei que tinham aqueles livros graded readers, né? Que são livros separados por nível. Então você vai lá, você é aluno básico, tem um livro específico para você. Você é aluno nível intermediário, tem um livro específico para você. E livro que eu tô falando não é livro de gramática, tá? É livro de história, né? Um livro de literatura mesmo. Então, na audição, meio que você não tem muito um site, um local onde você vai achar áudios específicos separados por nível. Então você vai ter que ter o feeling de estar ali ouvindo uma coisa e falar, não, isso aqui está de acordo com o meu nível, ou não, isso aqui está muito além do meu nível, né? Então vamos supor, você está assistindo um filme. Tem filmes que você vai conseguir entender um pouco mais. Por quê? Todo o contexto te ajuda. Informações visuais, né? Então, você assistir uma coisa e entender o que você está ouvindo é muito mais fácil do que, por exemplo, você ouvir um podcast ou um programa de rádio. Por quê? Quando você está só ouvindo, você não tem nenhum outro elemento. Você só tem a audição. Agora, quando você assiste um filme, o que você está vendo te ajuda a entender também, né? A expressão das pessoas, o que está acontecendo na cena do filme, tudo isso ajuda, né? Então, você vai ter que ver, por exemplo, um filme, uma série que você está assistindo, você vai ter que ter o feeling de perceber, não, isso aqui eu consigo entender, é uma coisa que até é um diálogo que está fácil, está num nível mais tranquilo, eu consigo compreender. Outras coisas você vai ver que não, aqui é impossível, esse filme não tem como, eu não vou conseguir entender quase nada, né? Isso para quem é nível básico, ou nível 0, ali, iniciante, né? Então, na questão da audição, não tem como você separar coisas por nível, como tem, por exemplo, na leitura. Então você vai ter que ir muito mais pelo seu feeling, né? E de qualquer forma, sempre lembrando, precisa ficar atento às palavras-chave. O importante é que depois de ouvir, você consiga dizer qual é a história principal do que você está ouvindo. Vamos supor, você está ouvindo um podcast. Ao final do podcast, você tem que saber me dizer, o podcast foi sobre isso, falou sobre isso e eu entendi ele falar mais ou menos isso, isso e isso, né? Então isso é você trabalhar a leitura no nível iniciante. Não adianta você ouvir um podcast e falar, não, eu vou entender tudo, cada palavra aqui. Isso não vai acontecer, né? Então você precisa ter esse feeling de que às vezes as coisas você simplesmente não vai entender. No nível inicial não há dicas que eu possa te dar para fazer você entender se você ainda está no nível muito básico, né? Tô vendo aqui a Vanderly falando, listening comes for speaking or is the opposite? Você está perguntando se a audição vem antes da fala? Sim, a audição sempre vai vir antes da fala. Sempre, absolutamente sempre, né? Lembrando que o meu método é um método natural. É baseado na mesma forma como você aprende o português, né? Por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? Inclusive meu filho nasceu um pouquinho mais de 30 dias, né? Ele tem 1 mês e pouquinho de vida. E aí, obviamente, qual é o primeiro contato que ele tem com o idioma? Através da audição, né? E vai ser assim por um bom tempo, até, sei lá, ele completar 1 ano de idade, né? 1 ano e meio, não lembro quanto tempo uma criança começa a falar mais ou menos. Então, o primeiro contato é sempre com a audição e tem que ser discrepante mesmo. Você precisa sempre ter um bom repertório auditivo para aí depois você conseguir falar legal, né? É claro, no caso, quando você começa a estudar inglês já de adulto, não tem necessidade de você esperar. Não, vou fazer aula e vou ficar 2, 3 meses da aula só ouvindo e não vou falar nada. Não, nada te impede de falar. Mas a sua pronúncia só vai melhorar a partir de algum tempo, quando você construir um repertório auditivo, né? Aí você ouvindo bastante coisa, você vai ter referência para falar, opa, minha pronúncia está boa, minha pronúncia está ruim, estou entendendo mais, estou entendendo menos, né? Então é assim, é dessa forma que se dá. Sempre a audição primeiro, tá? Primeiro a audição, depois a fala, depois a leitura e depois a escrita, né? Ou até mesmo escrita e leitura juntos, né? Os dois acabam vindo juntos. Mas os 2 primeiras habilidades é audição, leitura e depois a parte escrita. Audição, fala, perdão, e depois a parte escrita. Deixa eu ver aqui se alguém mandou mais alguma coisa. Lembrando, é melhor se vocês mandarem os comentários aqui na ferramenta de perguntas, tá? Do Instagram, fica mais fácil de eu visualizar e não perder as perguntas de ninguém, beleza? Tô vendo vocês dando like na live, façam isso, apertem aí no coraçãozinho pra gente divulgar essa live para mais pessoas, apertem aqui no botão do aviãozinho e mandem essa live, divulguem essa live, compartilhem com os seus amigos aí no Instagram. Beleza? Então a primeira dica é essa, você prestar atenção nas palavras-chave, não vai ser possível você entender tudo a princípio, você deve ir tentando pegar a informação, o que eu consegui entender aqui é lucro, então eu preciso prestar atenção nas palavras mais importantes da frase, né? Segunda coisa, você precisa entender
o porquê você tem dificuldade de ouvir as coisas em inglês, né? Por que isso se dá? Por que isso acontece? Por dois motivos. Se eu falar uma frase para você em inglês e você não entender, isso aconteceu por um dos dois motivos, ou por causa dos dois somados. Primeiro, porque você não conhece a palavra, né? Se você não conhece, se você nunca ouviu, eu posso repetir 1 milhão de vezes e você não vai saber do que eu estou falando, a não ser que eu dê algum elemento, né? Ou que a palavra seja parecida com o português, mas se for uma palavra completamente diferente, você não vai saber o que é, né? Então precisa que você já conheça a palavra. Então, se você não entende o que você está escutando em inglês, pode ser que o seu problema seja vocabulário. Eu simplesmente falei uma palavra que você desconhece e ela não tem, o contexto também não está ajudando você deduzir o que é aquela palavra, né? O segundo motivo pode ser a pronúncia, porque você não entendeu a pronúncia daquela palavra, logo você não entende, não sabe que palavra é essa, né? E aí pode acontecer também a soma das duas coisas. Tanto você não está entendendo as palavras da minha frase, como também a pronúncia delas, das poucas que você conhece, você não está reconhecendo, né? Então é impossível você entender uma coisa que você não conhece. Por exemplo, se eu falar com vocês aqui em russo, né? Eu posso repetir 1 milhão de vezes e você não vai saber o que eu estou falando, porque imagino que vocês não conheçam o idioma russo, né? Então em inglês a mesma coisa. Se eu falar uma palavra que você não conhece, não tem como você entender. Então o problema não é a audição, entende? A gente tem que ficar atento a esse detalhe. As pessoas falam, minha audição em inglês é ruim. Às vezes o problema não é a sua audição. Às vezes o problema é que o seu vocabulário é limitado. E aí você não está entendendo as palavras que você está escutando, né? Então não é necessariamente um problema auditivo, né? Tô vendo aqui, a Júlia tá falando, meu marido fala fluente inglês e tem muita dificuldade para escrever, né? Para escrever em inglês, você quer dizer? Pode acontecer. Como também, sei lá, tem pessoas que têm dificuldade de escrever em português, tem pessoas que têm dificuldade de escrever uma redação, por exemplo, né? Então não necessariamente, você pode falar super bem, mas não necessariamente a sua escrita vai acompanhar esse nível, né? A Vanderly falou aqui, deixa eu ver, perdi o seu comentário. Calma aí. Talk about your background in English, please. Então a Vanderly quer saber sobre o meu background, sobre a minha história, meu passado com inglês, é isso? Bom, deixa eu ver por onde eu começo. Comecei a estudar inglês com 16 anos, né? Tava no ensino médio ainda, e foi exatamente no ano de 2006. E assim, eu comecei porque eu gostava do idioma, né? Eu queria entender filmes, queria entender os videogames que eu jogava, e eu achava legal. Também tinha um motivo que eu queria me mostrar, vamos dizer assim. Eu não conhecia absolutamente ninguém que falava inglês, e eu falei, se eu falar inglês, eu vou fazer uma coisa que ninguém sabe fazer, pelo menos ninguém do meu círculo de convívio, né? Então eu falei, vai ser uma coisa legal, né? Eu poder chegar para as pessoas e falar, eu falo inglês, é algo que vai me encher de orgulho, né? Então essa foi uma das minhas principais motivações, para falar a verdade, né? Eu sempre achei, quem fala inglês é diferenciado. E aí eu comecei a estudar. Comecei com o método tradicional e passei por todos os percalços, todas as dificuldades que quem estuda pelo método tradicional passa, né? Primeira delas, precisei ficar anos e anos estudando, né? Para depois de todos esses anos, aí precisando 6 anos e meio, alguma coisa assim, eu ainda não me senti confortável para falar inglês, eu não me sentia fluente em inglês, né? Assim, eu tinha já concluído o curso praticamente, ou faltavam uns mesezinhos, e eu falei, eu não sou fluente, eu não tenho o resultado de acordo com o nível que eu estou, né? E eu acredito que não só eu acredito que vários dos meus colegas de sala tinham a mesma percepção, né? E aí eu comecei a estudar por fora, comecei a buscar outras formas de estudar, e comecei a ver pessoas que defendiam, né, uma abordagem mais natural. Aí eu encontrei o Stephen Krashen, que é um linguista americano, vivo até hoje, deve ter os seus 70, 80 anos, talvez até mais, né? E um cara famoso nos Estados Unidos, aqui no Brasil, mesmo os professores de inglês não têm muito conhecimento dele, né? E o Stephen Krashen ele prega o aprendizado natural, né? Você aprendeu o idioma da mesma forma que você aprendeu o português, né? Então recebendo bastante informação num nível que você consiga entender, né? Não adianta você cair de cabeça, assistir 50 filmes e achar que você vai ficar fluente em inglês, não é assim. Tem que ser uma informação que você entenda, ou que esteja um pouquinho só além do seu nível, né, de inglês. E aprender inglês de forma natural, sem a gramática, né? Porque a gramática não é feita para ensinar inglês e ela não é efetiva para ensinar inglês, né? A gramática só vai te deixar mais lento, teorizando o idioma, né? Assim, o inglês não é a matemática, né? Um idioma não é igual à matemática. A matemática tem regras, né? E se você souber essas regras, você consegue dominar a matemática. O idioma não. O idioma é algo vivo, né? Ele está sempre mudando. E o que é verdade, por exemplo, pensando no português, o que é verdade
no português aqui em São Paulo não é a mesma coisa no Rio Grande do Sul e não é a mesma coisa na Bahia, por exemplo. Né? Então o português é diferente, o sotaque é diferente, é o mesmo idioma, mas o vocabulário é diferente, o sotaque é diferente e até às vezes as preposições, alguma coisinha ou outra de gramática é diferente. Né? Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul não se conjuga os verbos da mesma forma que se conjuga em São Paulo. Aqui a gente fala você, lá eles falam tu. Né? Então já muda, se já muda a conjugação, logo você muda um pouco a gramática. Né? E eles ainda conjugam do jeito errado, né, no Rio Grande do Sul. Eles fazem muitas coisas que gramaticalmente falando está errado. Né? Então é isso, você aprender de uma forma natural. Né? Aí eu conheci o método do Stephen Krashen, tudo pela internet, e aí eu passei, quando eu comecei a dar aula, eu passei a desenvolver o meu próprio método, que é o que eu chamo hoje de non-stop, né? O método non-stop, que é focado nisso, hein? Trazer a fluência para você primeiro. Eu já falei nas lives aqui da semana passada que fluência é diferente de você falar o idioma perfeito. Perfeito você nunca vai falar. Tá bom? Você nunca vai falar o inglês perfeito igual ao nativo. Dificilmente, eu não vou dizer que nunca, mas para falar igual ao nativo você precisaria morar anos e anos e anos no exterior, né? E talvez até perder um pouco de contato com o português. Meio que é preciso você deixar um idioma do lado para aperfeiçoar o outro, né? E mesmo assim tem pessoas que não chegam a esse nível, né? Eu sempre dou o exemplo aqui do meu professor. Eu tive um professor na faculdade que ele era americano, ele tinha uns 70 anos, né? E ele viveu, sei lá, uns 30 anos da vida dele nos Estados Unidos, onde ele nasceu, e os últimos 40 anos ele está aqui no Brasil. Então ele viveu mais tempo no Brasil do que nos Estados Unidos. E o português dele não é melhor do que o inglês, né? O português dele, quando ele abre a boca, você nota que ele não é daqui, né? Mesmo ele sendo professor, universitário, estando há 40 anos no Brasil, casado com brasileira tal, e vivendo toda a vida dele com brasileira, ele praticamente não tem mais contato com americanos, ele vai pouquíssimo para os Estados Unidos, mas mesmo assim ele não fala português perfeitamente, longe disso, né? Não fala mal também, longe de falar mal, mas longe de falar perfeito. Você percebe pelo sotaque, às vezes algumas palavrinhas ele fala errado, né? Eu já dei o exemplo aqui que ele não consegue falar trabalho, ele fala trabalho, né? Então ele não consegue fazer o som do LH em português. Então é isso, você nunca falará o inglês perfeitamente, mas você vai falar ele fluentemente, né? Então o que é falar fluentemente? É você fazer a comunicação acontecer, né? Você abrir a boca e conseguir se comunicar, se fazer entender e compreender também. E com o tempo a gente vai melhorando a sua pronúncia, aumentando o seu vocabulário, corrigindo mais as suas frases. Então o importante primeiro é a comunicação, mesmo que você fale errado, né? Então ser fluente é isso, é se comunicar, não é falar perfeitamente. Perfeito nunca vai ser. Aí depois, primeiro você é fluente e depois a gente vai cada vez mais melhorando seu nível de inglês até onde for possível você chegar, né? Por exemplo, meu inglês não é perfeito, eu não falo igual ao nativo, né? Eu posso falar muito bem, mas igual ao nativo, não. Então quando eu digo falar igual ao nativo, quando eu digo que os meus alunos aprendem a falar igual ao nativo, eu quero dizer que eles aprendem a falar de forma natural, né? Usando o vocabulário do dia a dia, usando o inglês do dia a dia, não o inglês genérico que você aprende nas escolas daqui, né? Então, falar igual ao nativo é isso, é falar igual eles, né? Com o mesmo vocabulário, o mesmo inglês que eles. Agora, perfeição de pronúncia, perfeição de vocabulário, não, isso não vou dizer que é inatingível, porque tem pessoas que atingem, mas é extremamente difícil e não precisa chegar nesse nível, né? Então, de repente você pode estar pensando, Rafa, então eu nunca vou falar inglês perfeito, então eu não vou falar? Não, você vai, obviamente você vai, mas você não vai falar igual um nativo, né? E não há necessidade disso. É como, por exemplo, dando um exemplo para uma coisa mais fácil de entender, é como se o nível perfeito fosse jogar futebol igual o Messi, né? Eu posso falar para você, ó, você nunca vai ser um futebolista igual o Messi, igual o Pelé, igual o Maradona, igual esses grandes gênios, mas você vai jogar muito bem. Né? Você vai ser um excelente jogador, vai ser campeão e tal. Então você não precisa ser o gênio, né, do futebol. Basta só você ser um bom jogador, se esse é o seu objetivo. Mesma coisa no inglês. Você não vai se falar perfeitamente, vamos dizer assim. Você não vai atingir o nível Messi ou o nível Pelé de inglês, né? Mas você vai falar, vai dominar o idioma e vai se virar na situação que você quiser, né? Isso é ser fluente. Então, eu acho que esse é o meu background, né, Vanderlei, que você estava perguntando. Do you use many phrasal verbs? Então vamos lá, Vanderlei, já que eu disse que meu método é natural, a gente não usa nomes gramaticais, sim, todo mundo usa muitos phrasal verbs e você muito provavelmente sabe vários deles, você só não sabe que eles são phrasal verbs. Por exemplo,
com certeza usa a palavra get up, que é levantar, você com certeza usa a palavra wake up, que é acordar, e elas são phrasal verbs, e talvez você não sabia disso, entendeu? Então, usar nomes, dar nome para as coisas, isso é um phrasal verb, isso é um verbo, isso é uma prática desnecessária que não te ajuda em absolutamente nada. Por exemplo, se você chegar para um americano e falar get up é um phrasal verb, provavelmente ele vai falar para você, o que é um phrasal verb? Porque ele não sabe, entendeu? Essas palavras gramaticais, eles não sabem. Mesma coisa, eu sempre dou esse exemplo aqui, né? Imagina que um americano está aprendendo inglês, aí ele vê, tá aprendendo português, perdão, aí ele vê você falando português, chega para você e fala, essa frase aí que você falou tá no presente do subjuntivo? Você saberia responder para ele? Se sim ou se não? Eu não saberia. Dependendo da frase, eu não saberia. Eu falo, presente do subjuntivo, sei lá, eu tô só fazendo a frase, entendeu? Eu não tô pensando em gramática, eu não sei o nome gramatical das coisas que eu falo, eu só falo, né? Então é dessa mesma forma que você deve aprender inglês. Então, se perguntou se eu uso muitos phrasal verbs, seguramente, vários, dezenas deles, né? Como você também usa vários sem nem saber que está usando, entendeu? Você não precisa saber o nome das coisas, você só basta saber usar, certo? Deixa eu ver aqui se teve mais algum comentário seu ou de outra pessoa. Não, esse foi o último. Então, voltando ao que eu estava falando sobre a audição, então é isso, você precisa identificar se o seu problema é falta de vocabulário, por isso que você não está entendendo, ou se o seu problema é a pronúncia em si, né? Quando o problema não for as duas coisas, né? O que também acontece com grande frequência. Então, essa é uma possível causa pela qual você não entende as coisas em inglês. Sempre um desses três motivos. Não existe uma outra possibilidade. E uma coisa que também é extremamente comum eu ver nos alunos é as pessoas aprendem a pronúncia errada das palavras, né? Assim, você aprender a pronúncia da palavra significa você aprender do jeito que os nativos falam e não do jeito que outros brasileiros falam. Entende? Porque afinal você vai aprender inglês para assistir filmes americanos, para se comunicar com americanos, ou com ingleses, ou com pessoas de qualquer outra nacionalidade. Então o que acontece? Às vezes você aprende a palavra e aprende a pronúncia, mas não do jeito que ela realmente é, né? Às vezes você aprende próximo do que ela é, né? Então, por exemplo, o verbo trabalhar em inglês. Como é o verbo trabalhar? Eu ouço muitas pessoas pronunciando work, né? Ou então até work, com som de O, work. Mas a pronúncia é work, work, né? Então é som de work. E no final é um K mudo, ó. Então não é que no final, work, não, é work. Então é um detalhezinho, você vê que não tem muita diferença, ó. Work, 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 work. Tem uma grande diferença nisso? Não, não tem, né? Um é o jeito correto, o outro jeito é com um sotaque forte de português, vamos dizer assim. Mas, quando você for escutar um nativo falando, vai fazer toda a diferença, né? E aqui eu dei o exemplo só de uma palavra. Agora imagina que, de todas as palavras que você sabe no inglês, 80, 90% delas você não sabe com a pronúncia correta. Você sabe com a pronúncia próxima da correta, né? Só que você não sabe disso, você acha que você sabe a pronúncia correta, entendeu? Então você vai para fora, você vai viajar, ou você vai assistir os filmes, as músicas, vai ouvir as músicas, e você não vai entender, porque muitas vezes você vai ver que você não vai entender palavras que você conhece. Não são palavras novas, diferentes, não, são as que você conhece, porque você sabe, você aprendeu, né? Não foi culpa sua, te ensinaram com uma pronúncia que não é a real, que não é a pronúncia igual a dos nativos, né? Então você precisa saber falar da mesma forma que um nativo, né? Até outro dia tinha uma moça aqui que estava assistindo a live, justamente no dia que eu estava falando sobre pronúncia, né? Ela falou, eu moro aqui, eu não lembro onde ela morava, ela falou, eu moro aqui fora há muitos anos já, há 20 anos, e eu falo inglês, mas eu não perdi o meu sotaque brasileiro, porque o meu sotaque brasileiro é a minha essência, né? Aí eu disse pra ela que, assim, me preocupa um pouco esse tipo de frase, entendeu? Eu vejo que algumas pessoas têm esse apego ao sua forma de falar, e eu vejo dezenas de professores na internet defendendo isso. Não, ou é a sua identidade, não tem problema o seu sotaque. Assim, não tem problema, não vou dizer que é um problema, mas você manter o seu sotaque, provavelmente o seu ouvido também vai estar com essas características do seu sotaque do português. E aí você vai ter dificuldade de entender, né? Porque é o que eu disse aqui, a sua pronúncia está diretamente associada à sua audição. Se a sua pronúncia tem muito sotaque, será que você vai entender quando você ouvir o nativo falando sem o sotaque brasileiro?
né? Então esse é o problema. Então às vezes as pessoas ficam ali apegadas, não, é o meu sotaque, é o meu jeitinho de falar. Assim, se você não está conseguindo melhorar, é uma coisa, aí tudo bem, não é problema seu, não é um problema seu, você está fazendo esforço, mas não está conseguindo tirar o seu sotaque, então tudo bem. Agora, se você pode fazer isso, eu não vejo motivo possível e imaginável para você não tentar ao máximo possível tirar o seu sotaque, né? Você falando português é uma coisa, você falando inglês é outra. Você tem que falar o máximo possível parecido com o nativo, né? Tem pessoas que têm esse preciosismo, não, quando eu ouço essa frase eu fico meio abismado quando eu ouço, né? Meio embasbacado. Eu ouço as pessoas falar, não, o americano vem aqui pro Brasil e fala o português de qualquer jeito e a gente tem que aprender o inglês igual a ele, não sei o quê. Meu amigo, sinto muito, é um preço que a gente paga por ter nascido no Brasil. Se você tivesse nascido americano, você não precisaria ter se preocupado, não precisaria se preocupar com isso, né? Se tivesse nascido na Inglaterra, na Austrália, mas você nasceu no Brasil, você precisou aprender o inglês. Então, já que você vai aprender, você precisa aprender da melhor forma possível, né? Não é, eu vou aprender inglês, mas vou continuar com o meu sotaque brasileiro. Não, aprenda inglês o mais parecido possível com o americano. Como eu disse, você não vai chegar a 100% à perfeição, mas faça o possível para chegar o mais próximo disso, né? Eu não falo igualzinho um americano, né? Por mais que o elogio, já falei para vocês aqui, o elogio que eu mais recebo eles falam, Rafa, você já morou fora? Nossa, para mim parece que você já morou anos fora, porque o seu inglês é muito bonito, é muito parecido com o de um nativo, né? Por quê? Porque eu fiz o maior esforço possível para anular todo o meu sotaque brasileiro, né? E tentar ao máximo possível aprender o sotaque americano, e eu colhi bons resultados. Mesmo assim, não é 100% perfeito. Um bom ouvido, um ouvido apurado, vai reconhecer que eu tenho algum sotaque, né? Porém, até o último dia da minha vida, eu vou tentar ao máximo melhorar esse meu sotaque, tirar o meu sotaque brasileiro e tentar ao máximo absorver um sotaque americano, porque isso vai fazer a diferença na hora que você for escutar, né? Eu tenho certeza que todas essas pessoas que falam, não, eu vou manter o meu sotaque brasileiro, eu tenho certeza que todas essas pessoas têm dificuldade para ouvir, certeza absoluta, né? Então é uma questão que vai influenciar no seu desempenho diretamente, na sua audição em inglês, né? Se você manter o seu sotaque, muito provavelmente você vai ter dificuldade de entender os nativos falando, né? Assistir um filme, uma música, você nunca vai conseguir dominar essa arte, né, de assistir um filme em inglês. A Vanderly falou, I learn English with music, né? Ela aprende inglês com música. Maravilha, Vanderly, é isso aí mesmo. Lembrando, música não é opcional, tá? Música é essencial para quem quer aprender inglês. Faz uma parte vital, assim. Qual o melhor curso de inglês online? Júnior, o meu. Obviamente, eu não poderia dizer outra coisa diferente, não porque eu quero vender para você, não, é porque eu confio no meu trabalho e eu acho que eu passo diariamente para vocês aqui, né, o meu conteúdo e provo por A mais B que eu ensino inglês muito bem, né? Digamos que eu tenho um talento muito grande para isso, né? E eu ensino com a metodologia que você não vai encontrar por aí, né? E o resultado que os meus alunos têm, né? Também fala por si só. O fato de eu ser poliglota, usar o meu método comigo mesmo e aprender vários idiomas também reforça, né, a qualidade do meu aprendizado. Então, lógico que eu vou recomendar o meu para você, não poderia fazer diferente, né? Eu desconheço um outro curso que tem a qualidade do que eu ofereço com o meu trabalho. A parte está falando listening fast and some pronouns harder. Não entendi. Algumas pronúncias, quer dizer? Então ouvir o inglês rápido e algumas pronúncias é difícil. Sim, tudo que é rápido é difícil, né? Então é necessário que a gente comece praticando devagar. Por isso que eu falo, lembra, os dois estão sempre juntos, pronúncia e audição. Se você tem dificuldade em entender as coisas quando você ouve um texto, uma pessoa falando muito rápido, você precisa praticar a sua pronúncia devagar. Lembra, o que você fizer para praticar a pronúncia vai melhorar também a sua audição, né? Então eu sempre falo para os alunos, fala todas as frases que você for ler, leia em câmera lenta, lembre de todas as dicas de pronúncia que eu sempre ensino, vê se você está pronunciando tudo direitinho, né? Porque isso é essencial. Se você fala gaguejando, né? Você fala a frase e ela sai meio gaguejada, sai meio inseguro, significa que a sua pronúncia não está segura. E significa que quando você ouvir a mesma frase, você não vai conseguir entender, né? Assim, pode ser que você entenda vez ou outra, mas ouvir um nativo falando aquela frase, provavelmente você vai ter dificuldade de entender que é aquela mesma frase que você conhece, entendeu? Então, sempre estejam muito atentos à sua pronúncia, porque a sua pronúncia diz automaticamente como está o nível da sua audição, certo? Então os dois andam sempre juntos e como não dá assim, vamos dizer, para você treinar o ouvido muito bem, você treina a pronúncia e ela vai te ajudar a desenvolver o ouvido.
Concordo, com você é necessário tentar chegar mais próximo à maneira nativa. Sim, qualquer coisa, né, Jô? Qualquer coisa que a gente for aprender na vida, a gente aprende sempre buscando melhor, né? Então, por exemplo, dando um exemplo aqui de novo do futebol. Pode ser, vamos dizer que eu quero ser um bom jogador de futebol. Pode ser, e é provável, que eu nunca vá chegar no nível do Pelé. Mas a minha referência tem que sempre ser o Pelé, né? Pô, vai ser quem? Vai ser o perna de pau da esquina? Não, a minha referência vão ser sempre os melhores jogadores. Eu quero ser um jogador de futebol tão bom quanto o Pelé, quanto o Messi, quanto o Maradona. Esses são as minhas metas. Eu posso não chegar lá, mas é lá que eu quero chegar. Mesma coisa o inglês. Você vai se inspirar em quem? Numa pessoa que está começando a aprender inglês e está falando errado? Não, você tem que se espelhar no nativo, que é o cara que fala o inglês perfeitamente, vamos dizer assim. Você pode não chegar naquele nível, mas você deve sempre buscar aquele nível, né? Então, assim, é uma busca que você não chega lá, mas você chega muito perto, né? Muito, muito, muito perto mesmo. Deixa eu ver o que mais aqui. A Vanderly falou: Good accent is important in English. Sim, um bom sotaque, né? Um sotaque de nativo é importante, sem dúvidas. Que mais? Aí a Ju falou aqui. Peraí, perdi o comentário. Voltando aqui. Fico doida com as palavras simples, como por exemplo Apple, né? Então, Apple, você precisa tirar um som mais de garganta aqui, né? Tem uma abertura de boca bem maior do que a gente fala em português. Então não é Apple, não, Apple, né? É dessa forma que você vai fazer. Deixa eu ver se teve mais algum comentário aqui. Os brasileiros escutam Apple aqui, repetem errado. Sim, que a pessoa não está acostumado, né? Como, por exemplo, na live de pronúncia, eu dei o exemplo do it is, né? Você aprende a vida inteira na escola que é it is. Não, é it is. It is. Então, quando você aprende uma coisa a vida inteira errado, depois você aprende do jeito certo, para mudar é difícil, né? Então você aprende a vida inteira que é it is. E aí você tem dificuldade de trocar para it is, né? Você aprende a vida inteira McDonald's, e aí você não consegue falar, quando você aprende, você não consegue falar McDonald's, né? Fica difícil, né? E esse é um exemplo que você deu, né? Da palavra Apple. I have difficulties in words as roam, home, bag, rabbit, habit. E essas aqui eu já te dei o exemplo, inclusive, né? Roam, home, né? Então ali é o R igual do inglês. Bag, um é mais aberto, bag, e o outro é mais fechadinho, bag, mais contido, né? Rabbit, e o outro é habit, então R igualzinho do português. Então são diferenças sutis, né? Novamente, como você vai masterizar isso, dominar isso? Praticando em câmera lenta, né? Super câmera lenta. Acho engraçado quando a gente está na aula assim, e eu falo para os alunos, vai lá, repete essa frase em câmera lenta. Aí o aluno fala tudo rapidão. Eu falo, essa é a sua câmera lenta? Né? A sua câmera lenta tem que ser assim. I like to study English. É assim que você deve praticar sua pronúncia. Rafa, mas eu fico parecendo um doido falando. Sim, é assim mesmo. É assim mesmo que você vai fazer. Você quer ter uma pronúncia boa? Esse é o preço a ser pago, né? Você tem que parecer um maluco praticando, falando em super câmera lenta, né? Porque a tendência é você acelerar. Quando você está falando um idioma estrangeiro, que você está se sentindo um pouco mais ansioso, a tendência é você acelerar. Toda vez que você acelera, você vai errar. Pode ter certeza que você vai pronunciar errado, né? Então, lembre-se, se você está praticando a pronúncia, você falou a frase, você gaguejou, não tá bom. Significa que você tem que repetir, né? Como eu disse, a pronúncia ela nunca vai sair direitinho no mesmo dia. Não vou dizer que nunca, mas pronúncias difíceis, às vezes frases, né? Uma palavra isolada você até consegue, mas frases mais longas, palavras mais difíceis, normalmente você vai ter que praticar alguns dias para elas saírem legal, né? Porém, gaguejar, isso é uma coisa que você tem que eliminar no mesmo dia, né? Então, tô fazendo a frase aqui, tô pronunciando, não tô conseguindo fazer do jeito que o Rafa me ensinou, mas pelo menos eu tô conseguindo falar ela fluentemente, sem gaguejar, sem travar. Isso é importante, isso é essencial. Então, toda vez que você fala gaguejado, você não falou bem, você precisa repetir, precisa praticar de novo, né? Prática de pronúncia é repetir a mesma frase 10 vezes. Isso é praticar pronúncia, não é 2 vezes. Entendi, Apple, beleza, peguei. Não, isso você não pegou. Você precisa repetir umas 10 vezes, né? Eu sempre falo de 3 a 10, é o número mágico, né? Tá aí no meio desses dois. Então você precisa repetir algumas vezes e sempre em câmera lenta, certo?
Então, voltando aqui, eu disse que a gente aprende a pronúncia e muitas vezes aprende de forma errada, né? Então é natural que aí quando você vai escutar o nativo falando, você não identifique, você não entenda, né? Porque você achava que sabia a pronúncia certa e na verdade você não sabia. Você sabia uma pronúncia muito parecida, mas não igualzinha à original, né? E isso faz toda a diferença. Quando a gente está aprendendo um idioma estrangeiro, por mais que seja detalhe, por mais que seja bem parecido, às vezes a gente meio que perde a capacidade de identificar a palavra, né? É aquilo que eu sempre dou exemplo, aquela frase What did he do? What did he do? Que significa o que ele fez. What did he do? Você vai ver um americano falando, ele não vai falar What did he do? Ele vai falar What did you do? What did you do? Porque o What did he, ele transformou tudo numa coisa só. What did he virou would you do? Então, se você fez um cursinho de inglês e o seu professor te ensinou a vida inteira que é What did he do? What did he do? Você faltou a palavra agora em português. Não, esqueci. Você fixa a palavra na sua cabeça dessa forma, com essa pronúncia, com esse jeito de pronunciar. Aí você vai para os Estados Unidos e todo mundo tá falando What you do? What you do? É parecido as duas? É, mas você percebe que tem uma diferença, ó. What did he do? What you do? What did he do? What you do? Fica bem mais rápido. E por mais que seja parecido, pode ser que o nativo repita 1 milhão de vezes para você e você jamais vai entender que essa frase que ele está falando é aquela outra que você aprendeu na escola, né? Só que daquele jeito, sem emenda, de forma lenta, entendeu? Então, isso faz toda a diferença. Você precisa aprender o inglês dos nativos, né? Não aquele inglês que é ensinado nas escolas, né? Aquele inglês genérico, né? Qual é o outro problema? Eu ensino sempre o inglês americano. Por quê? Porque é a minha referência, né? Eu assisto muito mais filmes americanos do que britânicos. Eu ouço muito mais música de americanos do que de britânicos. Quando eu estudava e tentava melhorar a minha pronúncia, meu sotaque, eu sempre tinha referências americanas e não britânicas, certo? Então eu foquei o meu inglês nessa linha aqui. Você já imaginou, por exemplo, se você for ensinar um estrangeiro a falar português e você começar a misturar o português do Brasil com o português de Portugal? Né? Se for misturar tanto a pronúncia quanto as palavras, vai ficar uma bagunça. Não é assim que a gente fala. O português do Brasil é um, o português de Portugal é outro. É o mesmo idioma? Sim. Você consegue entender o português deles? Sem dúvidas. Mas é diferente, né? É bem diferente, certo? Então você precisa focar em um. Nas escolas de inglês, né, eu esqueci o nome da pessoa que me perguntou aqui, né, qual era o curso que eu recomendava, qual era o melhor, e eu disse que obviamente é o meu, né? Por quê? Porque eu ensino com esse foco. Ó, aqui você está aprendendo inglês americano. Nos outros cursos, nos livros que a gente tem por aí, é tudo igual, né? Então, ó, eles te ensinam uma palavra e não falam, essa palavra aqui, o pessoal fala nos Estados Unidos, na Inglaterra eles usam outra palavra. Você não tem essa informação. Você aprende de qualquer jeito e você acha que, não, beleza, se eu for para os Estados Unidos ou se eu for para a Austrália, o inglês que eu ouvi vai ser o mesmo. E não é. É completamente diferente, né? Então você precisa aprender organizadamente, em caixinhas, né? Isso aqui é o inglês americano, isso aqui é o inglês britânico. Não significa que você vai ter que estudar inglês 2, 3 vezes. Não. Você aprende um, focando naquele, sabendo que é assim que se fala naquele lugar específico, e depois você começa a aprender as outras nuances, né? E como que é o inglês britânico? Deixa eu aprender um pouquinho dele. Como é o inglês australiano? Deixa eu aprender um pouquinho dele, certo? Então você precisa saber que existem diferenças. Até mesmo, eu dei o exemplo de ensinar o português do Brasil e de Portugal. Não daria certo nem se eu ensinasse o português do Brasil de forma geral. Né? Esse aqui é o português do Brasil. Não, porque o português que eu falo aqui em São Paulo é muito diferente, por exemplo, do português que se fala lá na Paraíba, que é muito diferente do português que se fala lá em Santa Catarina. Percebe como tem diferenças? Diferenças de sotaque, diferenças de pronúncia, de vocabulário. Pra você ter uma ideia, os meus sogros, eles são paraibanos, né? Minha sogra, se ela começa a falar rápido, eu não entendo o que ela fala. E ela tá falando o mesmo idioma que eu, ela tá falando português. Mas se ela sai falando em disparada, rápido, assim, eu falo, peraí, dona Maria, como é que é? Repete aí. Entendeu? Porque ela fala, o sotaque dela, apesar dela estar morando aqui em São Paulo há mais de 30 anos consecutivos, ela ainda tem um sotaque forte, né? E ela ainda usa algumas palavras, às vezes, que a gente não usa aqui em São Paulo, entendeu? Então, mesmo dentro de um mesmo país, tem várias nuances. Então, é claro, não dá pra fazer, o meu curso de inglês é curso de inglês para quem está morando em Nova York, no bairro X. Não dá, né? Mas dá pelo menos
para eu te passar as nuances. Ó, aqui o foco é inglês americano. Nos Estados Unidos, de forma geral, se fala assim. Tem algumas diferenças, né? Então aqui, ó, em Nova York você vai falar desse jeito. Em Los Angeles você vai falar mais assim, né? E no meu curso eu passo isso tudo, né? Nos outros cursos que tem por aí você não tem informação nenhuma, né? Tudo um inglês genérico, né? Eu costumo dizer que existe o inglês americano, o inglês britânico, o inglês australiano, o inglês indiano, o inglês da Nova Zelândia, de cada um dos países que fala inglês, e existe o inglês genérico, que é o que a gente aprende nas escolas aqui, e não só aqui, tá? Que se aprende em todas as outras escolas do mundo. O japonês, ele aprende o inglês genérico. O italiano, o alemão, eles aprendem o inglês genérico, né? Quando aprende na escola, assim, no cursinho, vamos dizer assim. Quando aprende na vida real, aí não, aí aprende bem, né? Então é isso, a gente precisa aprender um específico, né? Ó, a Ju perguntou: minha maior dificuldade são as preposições, saber a diferença de quando tenho que usar to e for, a junção das frases para manter a frequência, né? Então, as preposições, Júlia, como você vai fazer para memorizar? Caso a caso, porque não existe regra, né? Em alguns casos você vai usar o to. Aí você vai falar: entendi, to é a palavra para em português. Só que aí outras frases em que em português seria a palavra para, em vez de usar o to, se usa o for. Aí você fala: ué, mas e aí, qual dos dois que é? Os dois são para? E qual para que eu uso em cada caso, né? Então não existe regra. Você precisa memorizar cada uma das situações especificamente. Quando você vê uma palavra lá que depois dela vem o to, aí você memoriza. Por exemplo, go, né? Go to. Aí você fala: ah, não, beleza, entendi. Depois do go, não é o for que eu uso, é o to, né? Aí beleza, entendi. Com by, por exemplo, é for. Aí você entende, entendi. By, for. Quando for by, é o for que eu tenho que usar. Você vai memorizando caso a caso. É dessa forma que você deve fazer. O que mais tem aqui? O Júnior falou eu. Eu o que, Júnior? Explica aí pra mim. E é isso. Esse foi o último comentário do Júnior, que agora ele precisa dizer eu o que ele está dizendo aí. Certo? Então vamos lá, voltando aqui, deixa eu ver o que mais a gente tem para trabalhar a audição de vocês. Então eu já falei aqui que música é essencial, né? Música você deve tentar fazer sempre a letra, ouvir a música e ver a letra junto e tentar cantar junto. Eu já disse que aquela atividade de você cantar, mesmo que você esteja cantando errado, mesmo que você não faça ideia do que você está cantando, é a melhor atividade que você pode fazer para a pronúncia. E melhorando a sua pronúncia, você vai melhorar a sua audição. Aí uma forma que você pode fazer também, quando você já está avançando um pouquinho mais a sua audição, é você pode tentar transcrever a letra das músicas, ou a fala de um filme, né? Então assim, você vai pegar só um trecho, tá? Não pegue a música inteira ou o filme inteiro, que senão você vai ficar maluco, né? Então, por exemplo, você vai pegar o refrão da música. Pega, põe o fone de ouvido, não olhe a letra, então precisa ser uma música que você nunca viu a letra dela antes, né? Você já pode ter escutado antes, mas ter lido a letra você não pode, senão a atividade não vai dar certo. Você põe o fone de ouvido e vai tentando escrever tudo o que você está escutando. Tem palavras que você vai conseguir pegar. Tem outras que você vai falar: ah, não entendi, eu entendi mais ou menos o som, então eu vou escrever aqui o que eu ouvi, né? Mas eu não faço ideia de que palavra seja. E tem outras que você não vai conseguir nem escrever. Você vai falar: meu, eu ouvi um monte de barulho aqui, eu não sei nem que palavra é essa, né? Então você tenta transcrever o refrão, depois você pega a letra da música na internet e aí você compara. Opa, aqui essa palavra eu acertei. Essa aqui não, eu achei que tinha ouvido essa palavra, mas eu viajei, não era essa palavra, né? Ah, essa palavra que eu não consegui pegar era essa aqui, ó. Era até uma palavra que eu sabia, né? Mas por que eu não entendi? Aí você vai ouvir de novo. Você vai falar: olha só, a pronúncia, o jeito que ele está falando aqui nessa música ou nesse filme é diferente do que o jeito que eu conhecia. Acho que eu aprendi a pronúncia errado então, né? Ou pelo menos diferente dessa aqui, né? E aí você vai entendendo, você vai cada vez mais pegando e deixando o seu ouvido mais afinado, mais apurado, né, para as coisas. Até eu ainda hoje vira e mexe ainda faço isso, principalmente com música, né? Eu falo: deixa eu dar uma trabalhada aqui para manter o ouvido sempre afinado, né? E aí eu pego um refrão e transcrevo, ponho o fone de ouvido lá e transcrevo. E aí eu vejo que ainda às vezes, opa, ó, peguei aqui, confundi, ó, achei que era uma palavra, mas era outra. Olha só que vacilo, tá vendo como é bom sempre estar praticando, né? Então é uma prática que vocês vão fazer aí por muito tempo e vai melhorar muito a audição de vocês, né? O Júnior disse: eu que tinha perguntado. Ah, entendi, foi ele que perguntou. Eu que tinha perguntado qual é o melhor curso online. É isso aí, então. Não só online, como offline também. A melhor coisa que você vai achar é o English Non-Stop. E aqui, sério, sem querer fazer propaganda no meu curso, até mesmo porque eu nem tô com as inscrições abertas. Você fala: Rafa, beleza, eu quero entrar então. Eu vou falar pra você: não dá, né? Não dá porque as inscrições não estão abertas agora. Eu abro só poucas vezes no ano, e esse ano ainda não abri, né? Começou agora o ano, e vou abrir, sei lá, daqui a alguns meses, né? Mês que vem, daqui a 2 meses, não decidi ainda, certo? Então você tem que ficar de olho aí e aproveitar quando eu abrir as inscrições, beleza? Então vamos ver, eu falei já das músicas.
Que mais? Você pode melhorar a sua audição também, sempre buscando falar com, né, ouvir o inglês falado por nativos. Porque eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Quem já estudou, quem já fez inglês antes, com certeza. É muito mais fácil você entender o brasileiro falando inglês do que o nativo falando inglês. Por que isso acontece? Porque todo mundo aprende do mesmo jeito. Lembra que eu falei que a gente aprende o inglês genérico? Então não é só você. Você, é o fulano que está lá no Mato Grosso do Sul, é o ciclano que está lá em Goiás, é todo mundo no Brasil inteiro está aprendendo o mesmo inglês genérico. Então tá todo mundo ficando com o inglês igual, né? Então a mesma coisa errada que eu aprendi na pronúncia e estou falando errado aqui em São Paulo, é a mesma coisa que o cara lá no Paraná tá fazendo, porque lá ele também aprendeu errado e também tá falando errado do mesmo jeito, certo? Então todo mundo fica com o inglês igual, todo mundo fica com, assim, o seu sotaque parecido, né, mais puxado para o sotaque brasileiro, aí fica mais fácil de entender. Mas, quando você vai ouvir o nativo falando, ali você está ouvindo o inglês original de fábrica, né? Então um inglês verdadeiro, vamos dizer assim. Aí sim é que você vai botar o seu ouvido realmente à prova, né? Então por isso que é importante você sempre praticar a sua audição com coisas de nativo, né? Vídeos de nativo, músicas, filmes. Eu recomendo bastante que vocês usem o YouTube, vídeos de youtuber, né? Às vezes a pessoa fazendo vídeo conversando com a câmera, assim como eu estou fazendo aqui, fica bem mais fácil de você entender, né? Por exemplo, vê um assunto que você gosta, vamos supor, você gosta de música, você toca violão, né? Se você assistir um youtuber americano ensinando a tocar violão, você vai entender muito mais do que provavelmente você entenderia assistindo um filme de ação ou assistindo uma série de comédia. Por quê? Primeiro, ali é um assunto que te interessa, o filme pode te interessar também, mas a música é um assunto que te interessa e que você está por dentro, vamos dizer assim. Todo o contexto vai te ajudar. E quando você tem uma pessoa ali, olhando para a câmera como eu estou aqui, é muito mais fácil você entender o que ela está falando do que num filme em que o personagem está correndo, está numa cena de tiroteio, ou ele está falando de costas para a câmera, você não consegue ver a boca, né? Até o elemento, até a leitura labial te ajuda a entender. Então, quanto mais informação visual você tiver, mais fácil fica, né? Então, você assistindo um vídeo assim, eu olhando para a câmera e falando, é muito mais fácil você me entender se eu estiver falando inglês do que se eu estiver num filme, por exemplo. Né? Que vão ter outros barulhos, som ambiente e tal. Pode ser que seja um assunto que você não está familiarizado, então todo esse contexto. Então eu recomendo bastante que vocês usem canais de YouTube, né? Por exemplo, eu assisto bastante canais de pegadinha, assim, de brincadeira na internet, né? E eu assisto vários americanos, né? E isso ajuda bastante na minha prática auditiva, né? Eu estou sempre mantendo o ouvido afinado por causa desses vídeos que eu assisto. A Paty falou que ela ouve aqui o Google Tradutor. É uma solução também. Você joga lá uma palavra, uma frase e escuta o Google pronunciando para ir trabalhando na audição. Eu faço isso bastante com os outros idiomas que eu aprendo, né? Vocês podem fazer isso também, mas não só isso, né? Porque ali o Google Tradutor é uma máquina, é um computador que está falando, não tem todas as nuances da fala que a gente tem, né? Então é importante que você faça isso também, mas não deixe de ver um ser humano real ali falando inglês. Tive essa experiência ontem, disse qual é o seu nome? A Nilda, né? Eu acredito de ouvir um nativo falando, foi isso, Nilda? Explica aqui melhor. Tô no Mato Grosso do Sul, disse aqui o Marcílio. Tá vendo, Marcílio? Você então tá aprendendo aí da mesma forma errada que a gente aprende aqui em São Paulo e no resto do Brasil inteiro. Entendi tudo o que ela falava. Não, então ao contrário, você tá falando que você entendeu, Neuza? Então foi uma brasileira, é isso que você ouviu falando em inglês? E aí o Sérgio falou, e quando você está em vários países o tempo todo? Eu sinto que a cada país que passa o inglês muda. Você está certo, Sérgio, essa sua conclusão está certíssima, né? Isso fica ainda mais difícil quando você está em países em que não tem o inglês como língua oficial. Então vamos supor, se você viajar dos Estados Unidos para a Inglaterra, depois para a Austrália, depois para a Nova Zelândia, depois para a Irlanda, são todas populações que têm o inglês como idioma nativo, né? Então aprenderam inglês desde o berço, né? Tem diferenças, você vai demorar um pouquinho para acostumar com o jeito de cada um, mas você vai pegar com mais facilidade. Agora, se você for, por exemplo, para a Alemanha, e aí lá você fala inglês. Depois você vai para a Itália, e lá você fala inglês. Depois você vai para a Rússia, e lá você fala inglês. Então, são pessoas que não têm o inglês nativo. São pessoas que, assim como nós, aprenderam o inglês. Então, a chance dessas pessoas terem um sotaque ainda mais forte, de falarem algumas coisas erradas, ainda é muito maior. Entendeu? Então acaba ficando muito mais difícil, né? Mas nada que você
não consiga pegar com algum tempo. É assim, se você chegar no país e achar que logo de primeira você vai conseguir entender o sotaque das pessoas falando inglês, você está enganado, não vai ser assim. Mas, sei lá, numas 3, 4 semanas, acho que no máximo até, você já pega o jeito das pessoas, já começa a entender, né? Eu passei por isso, por exemplo, quando eu tive a minha escola de inglês aqui em São Paulo, já contei para vocês que todos os meus professores eram nativos. Então, pela minha escola, passaram mais de 40, quase 50 professores de todas as nacionalidades que você pode imaginar, né? Então, americanos, ingleses e cada um de um lugar diferente do país, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos é um país muito grande, maior que o Brasil, né? E lá você tem essas diferenças de sotaque. Então, por exemplo, eu tive uma professora, Stephanie, que era de Indiana, né? E eu tive outro professor, Anton, que era de Chicago, né? E teve outro, de onde que era? A Kelly era de... não lembro de onde ela era, acho que ela era da Georgia, se não me engano. Que também era outro sotaque, era lá no sul, né? Então, Chicago lá no norte e a Georgia lá no sul, é 2 sotaques diferentes, né? Então, fui passando por isso, mas isso só me enriqueceu, né? Cada vez mais, ao ponto de eu poder dizer para você que eu entendo qualquer ser humano de qualquer sotaque no planeta Terra falando inglês, porque o meu ouvido está super treinado. Eu já ouvi gente de quase todas as nacionalidades, não só os nativos, como também estrangeiros, né? Já contei para vocês aqui que eu já pratiquei inglês quando eu era aluno, né? Quando eu comecei a desenvolver o meu método natural, fazendo videochamadas com pessoas de todos os países. Eu fiz tranquilamente mais de 200 videochamadas, né? Com pessoas do mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo que você imaginar, eu já conversei com alguém, né? Lógico, algumas exceções, principalmente, sei lá, países da África, as pessoas nem têm muito acesso à internet, então não conheço pessoas desses lugares, mas dos principais países do mundo, absolutamente todos, né? E isso preparou o meu ouvido. Então, Sérgio, o que hoje para você pode estar sendo uma dificuldade, vai te enriquecer grandiosamente. Vai deixar sua audição mais apurada do que de muito professor de inglês, inclusive, né? Então, o que hoje está sendo uma dificuldade, vai valer muito a pena. Vai por mim, que ou com o tempo você não vai ter dificuldade mais de entender absolutamente ninguém, né? Ó, aí você disse, da Irlanda para o Canadá, eu senti uma mega diferença. Sim, os canadenses falam muito mais parecido com os americanos. Os irlandeses, muito mais parecido com os ingleses, né? E mesmo assim, parecido, nem é igual, né? Mas é o que eu te disse, vai te enriquecer muito. É uma experiência que vai te deixar com o ouvido muito apurado. Beleza? Então, pessoal, é isso. Eu acho que as principais dicas são essas. Você trabalhar sempre pensando nas palavras-chave, né, quando você for escutar, sempre buscar palavras-chave, procurar praticar mais com vídeos do YouTube ao invés de filmes e séries, né, vídeo do YouTube acaba sendo mais fácil de você entender, fazer todas aquelas dicas que eu passei na live de pronúncia, isso vai ajudar, a pronúncia vai ajudar você a melhorar a sua audição, né, também lembrando, às vezes simplesmente não tem o que fazer, porque às vezes o problema não é a sua audição, é o vocabulário, então você tem que aprender mais palavras também para conseguir entender mais, né, e você pode fazer aquela atividade que eu recomendei também com as músicas. Pega o refrão de uma música ou então uma cena de um filme e tenta transcrever. Pega um lápis, um caderno, põe o fone de ouvido e vai escrevendo o que você está ouvindo. Se você não conseguiu entender a palavra, escreve o som, do jeito que você conseguir. Se você não conseguir escrever nem o som, aí você põe um espacinho lá para saber que faltou completar uma palavra, né? Aí depois você vê a transcrição da música. Você vê a letra da música na internet ou vê a legenda do filme, né, para pegar o que estava escrito, e aí você consegue confirmar, ver o que você acertou e o que você errou, certo? Então essas são as melhores práticas, os melhores exercícios para você desenvolver a sua audição em inglês, beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e que essas dicas ajudem vocês a melhorarem cada vez mais a audição de vocês. Lembrando, estou fazendo aqui o aquecimento para o 2023 Fluente, que é um evento gratuito que eu vou fazer nos dias 6, 8 e 10 de fevereiro, né, mês que vem. É onde eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer para ficar fluente em inglês em apenas um ano, certo? Então esse evento vai ser nos dias 6, 8 e 10. Vou te passar tudo que você tem que fazer, como é a minha metodologia, passo a passo, quais são os principais erros que você não pode cometer. Tudo isso que eu estou passando para você nas lives aqui, e essa é a live de número 30, todas essas 30 lives que eu estou passando aqui é um conteúdo muito mais apurado do que isso que eu vou passar para você no 2023 Fluente. Para participar, você precisa estar inscrito. Então é só você apertar no link que está na minha bio, agora já acabando a live aqui, aperta no link, faz sua inscrição, só digitar seu nome e seu e-mail, né? E aí você vai entrar no grupo de WhatsApp. E só ficar esperando lá no grupo de WhatsApp, ninguém vai postar nada, só eu vou postar os avisos, alguns conteúdos para você já ir estudando e se preparando. E no dia 6 de fevereiro eu vou mandar o link
para você assistir a primeira aula, beleza? Por isso que você tem que estar no grupo. Se você não estiver no grupo, você não vai receber o link para assistir as aulas. E nem você vai conseguir entrar depois, porque as aulas vão ficar disponíveis só na semana do evento. Só do dia 6 até o dia 10 e depois eu tiro as aulas do ar, beleza? Então é isso, pessoal. Por isso eu estou fazendo um aquecimento para esse evento, lives todos os dias de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. Amanhã eu estou de volta, amanhã eu não vou conseguir fazer a live da manhã, tá? Então eu vou fazer só 2 lives, horário do almoço e às 8h30 da noite, beleza? E a live de amanhã, a live da 1h da tarde, será inglês para viagens, certo? Eu já falei aqui algumas vezes, você deve falar, Rafa, como assim? Você está sendo contraditório. Que eu já falei isso, que não existe inglês para viagem. Da mesma forma que não existiria português para viagem, português para negócios. Não. Se você não sabe falar inglês, você não vai conseguir falar inglês numa viagem, você não vai conseguir falar inglês numa reunião de trabalho, né? Mas nessa live de amanhã eu vou passar para você ali um vocabulário específico, algumas frases que você normalmente vai ver nas viagens, né? Então alguma coisa até mesmo para você que já tem algum nível de inglês, isso vai te ajudar bastante. Então é frase realmente para você aprender, memorizar e quando precisar usar, né? Mas é claro, se você não fala inglês, fica mais difícil de você conseguir ter a desenvoltura necessária para usar essas frases que eu vou te passar amanhã. Mas, como agora em 2023, você vai ficar fluente, porque você vai participar do 2023 fluente, vai se comprometer a priorizar o inglês e chegar no dia 31/12 de 2023, final desse ano, fluente em inglês, então eu tenho certeza que essa live vai ser útil para você e você vai dominar o idioma. Beleza? Pessoal, então é isso. Um abraço, obrigado para todo mundo que esteve aqui. Eu vejo os senhores e as senhoras amanhã, à 1h da tarde, beleza? Valeu, um abraço and I'll see you guys.